Olá, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, nós vamos explorar um pouco sobre como a literatura infantil ela pode ser uma ferramenta poderosa para a gente estar promovendo a autoestima das nossas crianças. Então, vou compartilhar alguns livros que eu gosto muito e que ajudam, né, a inspirar essa confiança quanto à aceitação. E aí, alguns elementos que a gente pode considerar quando a gente pensar qual livro infantil comprar, como escolher um livro infantil interessante para a minha criança. O primeiro é o poder dos personagens assim fortes. Uma das maneiras pelas quais a literatura infantil ela vai promover essa autoestima é justamente a partir desses personagens resilientes. E aí eu trouxe, claro, o meu livro infantil, Malu e Deixa para Outra Hora, para ser um exemplo sobre essa questão. No meu livro, que tem como a temática principal a autoestima infantil, ele pode ser um exemplo de livro como a personagem principal, que é Malu, uma personagem forte que supera desafios e enfrenta suas próprias dificuldades ao longo aí da história e o quanto que os adultos de referência eles foram esse suporte para que ela conseguisse também. Então, esse é um elemento interessante que a gente deve considerar quando a gente for escolher os livros das nossas pequenas, nossas crianças, os personagens. Outra questão é o olhar para essa diversidade que faz parte da nossa sociedade como um todo. Né? Então, a literatura infantil ela também pode ensinar as crianças sobre a importância dessa diversidade e da aceitação de si mesmas e também do outro. E aí um livro que eu acho muito interessante, que trabalha essas questões ricamente, é o livro Tudo Bem Ser Diferente. Ele vai trabalhando de uma forma muito lúdica e sensível. Então, é um que eu super indico. Outro ponto que a gente pode pensar quando for escolher são livros realmente assim de superação de medos e inseguranças. Por quê? Porque é algo natural do ser humano. Então, são questões que todo mundo em algum momento vai enfrentar. Então, a literatura infantil ela pode ajudar as crianças a enfrentar esses medos, essas inseguranças. O meu livro infantil, o Malu em Deixa para Outra Hora, ele traz muito, ele aborda como lidar com a timidez, enfrentar o desconhecido, construir essa coragem. Então, um outro livro que eu gosto muito também, que trabalha com essas questões, é o Tenho Medo, mas Dou um Jeito. É bem legal, porque a gente reconhece e acolhe aquilo que a gente sente, mas entende que pode desenvolver as habilidades necessárias para poder dar alguns saltos. Um livro por si só, ele é um instrumento, mas o que é que ele pode facilitar? Pode nos ajudar a facilitar e construir conversas mais positivas com as nossas crianças. Então, use os livros como oportunidades para construir essas conversas mais positivas com as suas crianças, se conectar com elas, falar sobre autoestima, sobre o valor pessoal, individual. Meu livro, como eu já trouxe para vocês, o Malu em Deixa para Outra Hora, ele traz essa questão como uma importante lição também para os pais, né? Porque é a partir do diálogo, quando eles trazem esse diálogo de forma mais assertiva com o aluno, e ela consegue expressar o que ela está sentindo, e juntos eles conseguem encontrar soluções para as dificuldades que ela está apresentando naquele momento. Então, os livros eles podem ser uma forma de como iniciar essas conversas, promover essas reflexões, elaborações de algumas situações também. Então, são ferramentas riquíssimas nessa relação, pessoa de referência, pais, filhos. É isso que eu queria trazer hoje, como que a literatura infantil ela pode ser uma aliada para a gente estar promovendo a autoestima das crianças, como que a gente pode estar utilizando esses instrumentos para desenvolver uma conversa de forma assertiva com os nossos pequenos, alguns pontos que a gente pode levar em consideração na hora de escolher um livro infantil para trazer para os nossos pequenos. E é isso. Se você gosta de literatura infantil, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essas dicas com outras pessoas também e comentar aqui embaixo sobre seus próprios livros infantis favoritos.
quais que vocês costumam comprar, enfim, quais os critérios que vocês utilizam. E caso vocês tenham interesse em adquirir Malu em Deixa para outra hora, vocês podem falar comigo no meu Instagram, que tem na minha bio aqui, ou deixar aqui nos comentários que eu entro em contato diretamente com vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos.